E olha que interessante, José não cede à tentação. Ele tem um domínio... Gente, ele tem uma inteligência emocional. Domínio próprio. Isso é inteligência emocional. Isso é inteligência. Segura os desejos, porque eu não vou viver... Eu não vou romper um princípio. Isso. Então, assim, olha que sacada, né? Então, assim, ó, aquele menino que... Gente, olha só. Não, peraí. Agora me veio um insight aqui. Eu preciso falar. Preciso falar que me veio um Deus insight falando aqui. aí. Preciso falar porque me veio um insight. Vai. Como é que José se comportava na família? Dentro da família, no núcleo familiar? Um fofoqueiro, leve trás. Só que ele foi tirado da família. Foi tirado. Como é que ele se comportou longe da família? Ali, primeiramente, na experiência com a esposa de Potifar. Um menino como um homem maduro, temente a Deus, que não queria desrespeitar o seu Senhor e nem pecar contra Deus. Por isso que é importante fazer terapia com a família. Porque muitas vezes acontece de nós trabalharmos o paciente... Quando é cliente, assim, sim, adolescente, não, criança, isso, né? quando é adolescente, ok. Ele está se desenvolvendo muito bem, quando é adolescente, porque não vai falar com o cara de 40 anos querer falar com o pai e com a mãe, não dá mais, ok, muito bem observado. Então, assim, aí você está falando lá com um cliente de 17 anos, 15 anos, e aí ele demonstra evolução nas sessões de terapia. Só que aí quando ele volta para a família, ele piora. Dá problema. Por quê? Porque o sistema familiar é doentio. Por isso que José, longe do sistema familiar, demonstra... Amor, eu nunca tinha parado para pensar nisso, hein? Agora, falando sobre isso, faz todo sentido. José, longe da família, demonstra mais maturidade do que quando ele estava vivendo com o pai e seus irmãos. Exato. E, aparentemente, não é uma distância muito longe aqui do tempo, né? Então, ele é vendido, não sei exatamente quanto tempo, mas ele ainda era muito novo. Ele ainda era muito novo ali quando ele foi tentado. Nenhum teólogo discorda que José, ao ter sido tentado, era um homem já de quase 30 anos. Não. Era novinho. Não, ele era novo. Ele devia ter na casa dos 20 anos, talvez, ou talvez menos. Mas ele demonstra maturidade longe da família. E quando estava com o pai e com os irmãos, era um menino fofoqueiro. Gente, analisa isso. Reflita sobre isso. Porque quando nós estamos dentro de um sistema familiar... aquele sistema familiar também promove as nossas ações, porque o sistema se retroalimenta. Mas é importante trazer o seguinte, querida, você está aí com a sua família, que você está casada... Esse foi um adendo, você tem que lidar. Você tem que lidar ali. Você acha que fez sentido esse adendo? Fez sentido, e a gente precisa trazer o seguinte, queridas, vocês precisam trabalhar... Olha, José, ele só teve essa experiência, esse domínio próprio, porque ele foi colocado à prova. Foi colocada para... Como que você quer aprender a ter o domínio próprio, exemplo, das suas emoções, dos seus desejos, se você não é colocado à prova? Ah, então eu vou sair me enfiando à prova. Não se enfia à prova, mas vai aparecer. Mas se aquela pessoa que te perturba. Sabe aquela irmã da igreja, que a gente fala no contexto de mulheres de Deus, né, que são cristãs? Sim. Aquela irmã da igreja que, meu Deus, ela é do contra para tudo. Sabe aquela pessoa difícil de você lidar? Eu sei. Ou aquela pessoa que não se manifesta para nada, vive se anulando. Você fala, irmão, me ajuda, e aí, vamos lá, o que você pretende? Enfim, você precisa entender que é nesse momento, é nesse conflito que nós falamos, que você tem que aprender a exercitar inteligência emocional. Porque numa dessas, se você tem uma pessoa muito explosiva e você vai explodir também, você está usando as suas amígdalas. Ela não pensa. O que pensa no cérebro é essa parte. Respira, usa o córtex. Eu preciso falar isso para ela? É o momento agora, ela irritada, eu também, é melhor eu me acalmar para conversar e falar, eu não gostei do que você fez. Ah, mas aí, Dulce, eu deveria ter falado na hora, porque aí tem essa questão, eu deveria ter falado na hora. Não, tem horas que você se acalma, depois você resolve o conflito. A questão é o seguinte, controle emocional. Estou com medo de algo. Por que eu estou com medo? Eu vou criar uma estratégia e vou enfrentar o medo. Eu só consigo domar e trabalhar com medo. Nós vamos fazer essa aula amanhã. Sobre medo? Sobre medo, legal, tá? Fica aí atento que a gente vai te ensinar algumas questões importantes do medo. E nós vamos trazer a história de Esther, que nós vamos trazer aqui como você enfrenta o medo, tá? Dados científicos e também do que a Bíblia nos diz. Bom, queridas, então voltando, você quer lidar com medo, você tem que enfrentar o medo, ou você acha que vai sair do nada? Deus não vai tirar medo de você, minha irmã, não vai tirar. Ele vai te confortar, ele vai te, fortalecer, ele vai te incentivar, vai filha, mas ele quer que você dê o primeiro passo para enfrentar.
Isso é inteligência emocional, é quando as emoções não te governam. Você governa sobre as emoções, mas que parte do cérebro que governa? Córtex. Sai desse automático que não pense e já fez. Ai, eu sou aquela pessoa que eu nem penso e faço. Acha isso bonito ainda quando fala. Isso é ignorância, isso é analfabetismo emocional. Pensar depois... Desculpa. Age, vai no impulso e depois pensa. Não, pensou depois que agiu, né? Isso é analfabetismo, não é bonito, irmão. Não é bonito, minha querida. Não é. Olha, eu não vou dizer nem que é feio. Eu vou dizer que isso é algo totalmente impróprio. Isso vai destruir com os teus relacionamentos. Isso vai destruir com você. Não, e outra, não é bonito e não é eficaz, não é funcional, é destrutivo. Ao invés de criar pontes, você cria barreira nos seus relacionamentos. Cria muros concretos, maciços. Isso é tão importante, Vini, que você perde grandes oportunidades de crescimento com pessoas, você fecha portas de acesso que Deus pode te prosperar. Querida, falta de analfabetismo emocional. Viver pelo impulso é ser uma pessoa que não progride na vida. Vê alguém que não progride. Olha para essa pessoa. Ou ela é medrosa, ou ela é covarde, ou ela é explosiva, ou ela não tem controle sobre ela, sobre as emoções, ou ela sempre acha que tudo vai dar errado, ela se vê muito inferior. Pessoas que não progridem são pessoas que não têm inteligência emocional. E isso não é só na oração. Você ora, pede, aí Deus ele vai te enviar, tá? Situações para te amolar, para você ter função. Quer virar uma espada afiada nas mãos do Senhor com função? Ele quer você uma mulher inteligente emocionalmente, então ele vai te afiar. Ele vai trazer pessoas para te afiar. Você não vai ser afiada na oração, querida. Não vai. Você é afiada com outra pessoa. Na oração você se fortalece. Agora, não basta ficar só nessa posição. Você tem que ir para o campo de batalha para ser afiada pelo Deus vivo e Deus vai usar pessoas para te afiar. E Vini, continuando a história... Vamos falar com as irmãs ali, ó, rapidinho. Certo. Queridas, perguntas vocês podem trazer mandar, aqui, gente. Tá? Boa tarde para as irmãs que estão chegando aí. Aqui as queridas, a Clatur Canecaria. Olá, quanto tempo, saudades, vida corrida, é isso mesmo, Clatur, mas vamos lá. Nós estamos aqui 2 vezes por semana, trabalhando com vocês temas muito importantes e se preparem para janeiro ter uma série aí de temas importantes para você conseguir alcançar ali liberdade emocional. Muito bem, vamos lá. Então é isso aí, ó. Então José, aí ele foge lá da tentação, ele não se deita com Batseba, com a esposa de Potifar, Preto, vamos aqui. Demonstrando muita maturidade emocionalmente. Só que ele é acusado injustamente. E ele é, então, colocado na prisão como alguém que abusou da esposa. Só uma observação aqui, um parênteses, tá? Potifar sabia que José não havia abusado da esposa. Sabe por quê? Porque se Potifar tivesse plena convicção de que José teria abusado, José teria sido morto. Com certeza. Só que a vida de José é poupada. Só que aí Potifar estava em uma situação embaraçosa. Era a palavra da esposa contra a palavra de José. A palavra da dona da casa contra a palavra de um escravo hebreu. Exato. Então, o que ele faz? Ele fala, tudo bem, eu não vou matar José, só que eu tenho que mandá-lo preso. Então, Potifar sabia que José não abusou. Olha só a integridade de José, como José era conhecido. Então, pensa agora lá na prisão. José provavelmente estava indignado, foi mais uma vez passado por uma injustiça, sofreu uma injustiça. A primeira, vendido como um escravo pelos irmãos. A segunda, acusado injustamente de abuso sexual. Como o homem José está na prisão, meu? Vamos colocar os sentimentos. Inclusive, nós fizemos um post, depois você dá uma olhadinha lá no feed, queridas, no nosso Instagram, nós colocamos alguns sentimentos que provavelmente surgiram dessa situação de José. Eu vou trazer aqui. Rejeição por parte dos irmãos, calúnia, traição. Meu Deus, olha isso. Abandono, sentimento ali, tô sozinho, tô largado aqui. O que mais aqui que ele sentiu? Ali, falei da calúnia, sentimento, uma sensação de fracasso, de impotência, porque ele não pode se defender. De que Deus não está com ele. Talvez ele tenha sentido isso. Ele talvez tenha sentido, ele teve aquela sensação do, puxa, eu fui tão íntegro e não tive uma recompensa, fui injustiçado. E uma outra coisa, né? Realmente, ele poderia pensar assim, estou fazendo a vontade de Deus até agora, só que coisas ruins acontecem comigo o tempo todo. Quer saber? Exato. Deus não existe. Quer saber? Não vou ser mais fiel. Quer saber? Quero que se dane tudo, vou seguir os desejos da carne, vou fazer o que eu quero. E uma outra observação. Deus não falou com José. Não, gente! Deus nunca falou com José. Da mesma forma que falou com Jacó, que falou com Abraão, que falou com Moisés,
que apareceu para Salomão em sonho. Não. Deus não fala com José nenhuma vez. José não teve nenhuma experiência sobrenatural no sentido de a glória de Deus desceu, senti um quentinho no coração. Não. Deus estava aqui porque eu senti a presença. A Bíblia não fala em nenhum momento que José sentiu a presença de Deus. Não. A Bíblia não fala em nenhum momento que Deus falou com José, mas José permanecia fiel o tempo todo. E José só se desenvolve mediante o quê? As provações, que é o que nós estamos falando aqui. Ali que ele pôde aprender a controlar as emoções. Foi ali. Ali que ele falou, eu não posso ceder aos meus desejos, Isso. eu não posso ser, eu tenho que ser eficiente, eu tenho que colocar em prática aquilo que eu aprendi.